Como você lida com o medo? Cada uma age de forma diferente de acordo com a sua personalidade e com as suas experiências de vida. Você conhecer mais sobre você, das suas emoções, te capacita, te conscientiza da importância de você saber lidar com as emoções. O que eu acho importante contribuir sobre o medo, que existe um mito que medo é algo ruim. E não é. O medo é um protetor da nossa vida. Um pouco de medo faz que eu faça um planejamento, que eu me organize, que eu veja as relações que eu vou estabelecer com as pessoas, o trabalho, né, que eu vou realizar. Então é uma proteção, o medo, para eu me movimentar na vida de uma forma construtiva e não me arriscar de uma forma negativa. Um pouco de risco é importante para a criatividade, né? Mas um risco controlado, né? É nesse sentido, tá? Então, assim, o que é realmente um alerta, né? São as fobias, que são os medos exacerbados, que não tem uma justificativa, tá? Esses medos que não têm fundamento, que você checa, faz um diálogo socrático, que é uma técnica de checar. Ele tem, assim, uma evidência? Não tem? Tá, então uma fobia, e é importante cuidar, porque incapacita, né? Capacita as relações, o seu trabalho, é uma viagem, né? Medo de avião, por exemplo. Tem muitas pessoas que têm medo de falar em público. É uma fobia de muitas pessoas, pesquisas mostram. Tem pessoas brilhantes que sabem tecnicamente, mas não conseguem transmitir conteúdo porque tem aí um pânico, uma fobia de falar em público. Então é isso. Então, assim, checar, né, a quantidade de medo e se tem sido um protetor para a sua vida ou se tem sido algo que incapacita, que daí já é uma fobia e é importante cuidar, mas com certeza com tratamento, com psicoterapia, com os cursos, né, do que você aí ministra com sua equipe, enfim, tem várias estratégias, né, segundo a Organização Mundial de Saúde. É importante, Valéria, esses aspectos aí do medo, porque além desses medos fóbicos, né, e do medo protetor, que é o principal, existe também o medo que é desenvolvido na formação da personalidade da pessoa. Mas às vezes a pessoa, na infância ou ainda no ventre materno, ela sofre a dor do abandono, certo? Então, quando essas pessoas na infância ou ainda no ventre sofrem essa dor do abandono, não quer dizer que elas foram abandonadas, quer dizer que elas sentiram-se abandonadas, né? E aí isso vai para a personalidade da pessoa. Aí essa pessoa, ela desenvolve um modelo mental, uma estratégia mental de não confiança em si mesma e não confiança nas pessoas à sua volta. Olha que loucura! A pessoa já vai crescendo, já vai se desenvolvendo com o medo do externo, com o medo das pessoas. Isso se desdobra de 3 formas diferentes que, infelizmente, não dá para me explicar aqui na live. Mas o que é fundamental de as pessoas saberem? Às vezes, você desenvolve um estilo mental de se posicionar diante da vida de uma forma que você não acredita nem em você e nem nas pessoas. E algumas pessoas, elas começam a projetar nas pessoas, nas coisas, no ambiente, nas situações, todo aquele medo que está interno, que muitas vezes é inconsciente dela mesma, sabe? E aí, automaticamente, ela começa a desenvolver estratégias para lidar com esse medo. Que estratégias é essas? É uma estratégia mental de se precaver, de se preparar e ter sempre na manga um plano B, um plano C, um plano D para lidar com essas situações. Como essas pessoas negam esse medo, elas começam a trabalhar, olha que loucura, elas começam a trabalhar no sentido de comprovar que aqueles medos não são medos, sim evidências de que o mundo é um lugar perigoso, que as pessoas não são de confiança, e elas se pegam ao noticiário
às reportagens, aos jornais e aos fatos que acontecem em sua volta, para poder alimentar, né, essa convicção interna de que o mundo é um lugar perigoso, que as pessoas não são de confiança e que a gente tem que ficar com o pé atrás sempre, né? É aquela síndrome de Tomé, tem que ver para crer. E para você se relacionar com uma pessoa desse tipo e comprovar, né, que ela está errada, você tem que provar todos os dias, várias vezes por A mais B, que ela está errada. E aí, qual que é o efeito colateral disso? Perde-se oportunidades, perde-se relacionamentos, perde-se amigos, perde-se qualidade de vida, porque vai alimentando. Você não falou que a gente produz as emoções? Você não falou? Acabou de falar? Sim, nós sim, temos Edson, esse poder. Sim. Então, essa pessoa ela começa a produzir o que? Adrenalina o tempo todo. Pensa no estresse do organismo. Adrenalina o tempo todo no pensamento. Aí vem as crises de ansiedade, fica muito vulneráveis à síndrome do pânico, que depois daqui um pouquinho você vai explicar melhor o que é, as ansiedades, e a viver num ambiente que está sempre correndo perigo. E sabe o que ela faz na vida dela? Ela faz que a vida dela seja um corredor muito estreito. Porque o que ela faz? Ela limita as escolhas da vida, porque ela fica sempre em situações, né, que são confortáveis, entre aspas, porque não são situações que são funcionais, tá? Mas ela estabelece esse viés, por isso que é um corredor limitado, porque ela não consegue ir além, não consegue ter relações que são mais satisfatórias, não consegue ter um trabalho que tem um desafio maior, né? Então, ela se impõe, né, essas crenças limitantes, né, por conta desse medo e pela negação do medo, que faz que ela não consiga dar um novo significado para essa experiência do passado e ter liberdade para sair desse corredor e fazer novas escolhas mais saudáveis. E se sabota, porque quem tem muito medo abandona para não ser abandonado.